Vejamos o modelo orientativo de relatório social do trabalho com crianças e adolescentes, né? A gente sabe que, na perspectiva do trabalho social com crianças e adolescentes, né, a perspectiva teórica, metodológica do serviço social, né, está bem assentada dentro daquilo que são, né, os principais, né, ali, determinantes, né, os norteadores que estão, né, pautados no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que cumpre até a Convenção Internacional da Criança e do Adolescente, né? Essa é a legislação nacional que veio após, né, essa convenção, ratificando essa convenção. Então, se você está numa instituição de acolhimento institucional, se você está no judiciário, se você está na saúde e está trabalhando com esse público, você vai se pautar dentro daquilo que são essas orientações sociais que estão presentes no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, o que eu procuro, né, quando eu me debruço sobre essa realidade? Eu procuro saber se os direitos fundamentais estão sendo ali assegurados para a criança e o adolescente. Então, eu vou fazer um relatório social, onde eu vou colocar aqui a identificação, pode ter o nome da criança, o nome dos familiares, né, dos casos dos genitores, ou se é, né, uma condição deles estarem em serviço de acolhimento, tá? E aí, obviamente, eu vou começar o meu relatório falando do objetivo. Por quê? É uma situação de violência. Eu estou fazendo essa abordagem, essa intervenção por conta, né, de uma questão de saúde, se é uma questão educacional, né, ali da assistência social. Então, eu vou dizer, né, um breve relato da situação demandadora em relação aos direitos da criança e do adolescente. O que significa isso, Cláudia? Se é uma medida protetiva, eu vou dizer, olha, o relatório social foi demandado a partir da solicitação de órgão tal, que deseja impetrar a medida, assegurar a medida protetiva à criança X, né? Aí você pode até citar ali as iniciais da criança, a idade da criança, visando assegurar os direitos fundamentais, ou o direito à convivência familiar e comunitária, o direito à saúde, né? Porque, obviamente, se é uma situação ali de violência, né? A integridade física dessa criança. Então, você já começa estabelecendo o teu ponto em relação ao direito da criança e do adolescente. Eu estou fazendo isso por conta disso que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Descrever a abordagem familiar ao chegar no domicílio, caso você esteja... É um relatório social oriundo de visita domiciliar. Ah, não, Cláudia, é um estudo social onde eu fiz diversas abordagens. Então, você pode fazer uma contextualização do que você levantou dentro aqui, né, dessa relação familiar, da interação com eles. Uma breve descrição das relações familiares que afetam o bem-estar da criança e do adolescente. Você não vai falar, né, da mãe, do pai, você vai falar deles em relação à criança, tá? Como perceber as condições de habitação, dinâmica familiar, né? A dinâmica familiar é nociva, é tóxica para a criança, é favorável para um ambiente saudável. Ali, o ambiente, eu não estou falando de um ambiente familiar onde você vai ver dados, né, de morais, né, de cunho conservador, se a casa é limpa, asseada ou não. Embora que um contexto de uma criança ou adolescente precisa ter um ambiente bem organizado, tá? Isso é parte do desenvolvimento deles. Então, né, você tem que entender até que medida você vai observar isso. Como a dinâmica familiar afeta, de alguma forma, o processo da aprendizagem, sua vinculação à escola, ou o seu próprio processo de desenvolvimento cognitivo. Diz o Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança é uma pessoa em desenvolvimento. Então, tudo isso aqui é visando sempre o desenvolvimento dela. Quais as manifestações da questão social são perceptíveis na observação e diálogo? Né? Como está a questão de saúde,
a vacinação está em dia, está vinculado à escola, ele está tendo alimentação suficiente, está tendo proteção, está no contexto, né, de drogas ou de substâncias nocivas. Então, aqui você vai descrever exatamente quais manifestações da questão social você está ali naquela interação com as pessoas que você está abordando, você vai trazer. Pode conhecer demanda socioeconômica? Sim, trabalho dos pais, se tem condições de prover, de suprir. Né? A gente sabe que a pobreza não é condição, né, para a perda do poder familiar, né? Mas existem algumas condições, né, que ninguém pode abrir mão, que é uma alimentação saudável, que é a saúde sendo preservada. Então, precisa ver se a família está em condições de prover, né? E aí você pode até colocar que você fez algumas orientações quanto a benefícios e serviços socioassistenciais, caso essa família seja elegível e ainda não esteja recebendo, tá? Em caso de violência doméstica, né, ou outros tipos de violência, deverá observar se já foi feita a notificação. Pessoal, e eu não falo só a notificação de saúde, não. Eu digo também a notificação, Conselho Tutelar, Ministério Público, para onde precisa ser encaminhado. Quem está acompanhando esse caso da violência? CRAS, CREAS, existe alguém acompanhando? Precisa ser aqui falado. Né? Pode fazer encaminhamentos necessários, caso você veja que algumas das demandas acima não foi cumprida pelos pais. E aí você já entra no teu momento final, fazendo as suas considerações finais, apresentando um breve diagnóstico da situação, a partir das suas observações realizadas. Se desejar, apresente um parecer sobre o motivo que demandou. A medida protetiva, você vai ratificar, precisa ficar sob a guarda provisória de alguém, se é uma condição de saúde, né? Existe realmente a condição ali de violência. Você vai aqui finalizar. E aí você data e assina. Ok?